Posso te fazer uma pergunta? Por que você come? Talvez você vá me dizer que você come porque sente fome. Ok, mas isso não responde à minha pergunta. Eu estou perguntando por que você come. Uma segunda pergunta, então. O que acontece se você não comer? Provavelmente você vai me dizer que você morre. Se eu não comer, eu morro. Ok, então concordamos com o fato de que eu como para me manter viva. Nós comemos para nos manter vivos. Faz sentido? Muito bem. Acontece que na maior parte do tempo em que a gente fala de comida, e a gente, eu digo, sociedade de forma geral, o momento do mundo em que a gente está vivendo, e até nas últimas décadas, a gente costuma levar o alimento, a comida, o ato de comer, para questões relacionadas a engordar ou emagrecer, por exemplo. E o que isso tem a ver com a vida e a morte? Você já vai entender onde eu quero chegar. Muito se fala de alimentação hoje em dia, mas na maior parte do tempo eu não consigo sentir que as pessoas estão conversando sobre vida e morte, sobre sustentação da vida, sobre o funcionamento daquilo que nos mantém vivos, que é o nosso corpo. A gente fala de contar calorias, de ganhar peso, de perder peso, de inflamar e de desinflamar. E tudo isso sim tem a ver com a vida, nada disso está errado. Mas, no fundo, nenhuma dessas questões explica por que a espécie humana come há centenas de milhares de anos. Existe muita coisa por trás disso e ao longo dessas centenas de milhares de anos, muita coisa mudou. O nosso corpo mudou, o funcionamento da natureza mudou e a vida fora de nós, principalmente, mudou muito. A velocidade com que as coisas mudaram do lado de fora foi muito mais rápida do que as mudanças que aconteceram do lado de dentro. Mas uma coisa é indiscutível, permanente e imutável. Nós comemos para manter a nossa vida funcionando. O alimento, ele não entra no seu organismo para mudar um número na balança. Ele entra para garantir que a vida continue acontecendo. Não é papel da comida engordar ou emagrecer, inflamar ou desinflamar, adoecer ou não um corpo. O papel do alimento é nutrir. O que significa nutrir? Entregar nutrientes para o seu corpo, para que ele funcione, para que a vida aconteça dentro dele. E o que significa a vida acontecer e o corpo funcionar? Cada respiração que você faz todos os dias, todos os momentos, todos os segundos, tem um nutriente envolvido. Cada pensamento que acontece na sua mente tem um nutriente envolvido. Cada batida do seu coração, cada movimento muscular que você realiza, tem um nutriente envolvido. A capacidade de você me enxergar aqui nesse vídeo tem nutriente envolvido. Tudo o que faz a vida acontecer tem um nutriente envolvido. O papel da comida é este: nutrir, fazer com que a sua vida aconteça. Como? Garantindo o aporte de nutrientes adequados. Onde está esse nutriente? Na comida. Comida de verdade. Para você entender um pouquinho melhor aonde eu estou querendo chegar, mais ou menos no sentido de que tudo que existe no seu corpo é feito de uma combinação de nutrientes. Por exemplo, seu cabelo é proteína. No fundo ele é proteína. Sua pele é proteína. Seus músculos são proteína. Mas os seus hormônios também são células de proteína. São feitos de proteína. A base das células, de praticamente todas as suas células, é proteína. Todas as suas células têm uma camada de gordura ao redor, que as protege e garante que elas funcionem como deveria. O combustível que o seu corpo usa para funcionar é a glicose, que vem do carboidrato. As fibras alimentam as suas
bactérias intestinais, a sua microbiota, que garantem o funcionamento de tudo no corpo. Vitaminas e minerais têm funções específicas, todas elas, em cada uma das milhões de coisas que acontecem no nosso corpo o tempo todo para fazer a vida acontecer. E tudo isso está na comida. Nós comemos para isso. Engordar ou emagrecer é consequência de um desequilíbrio. É consequência de como o seu corpo está funcionando ou não naquele momento. Ganhar ou perder peso é uma resposta do organismo a um contexto no qual ele está envolvido. É uma resposta ao que ele recebe. Então, enquanto a gente ficar olhando para os detalhes, a gente deixa de olhar para a essência. Não significa que a comida não esteja envolvida nos processos de ganho e perda de peso, de inflamação e desinflamação. Está sim, nada disso está errado. A comida faz parte de todo esse contexto. Mas a função primordial do alimento não é essa. A função essencial, fundamental do alimento, o motivo pelo qual ele existe, o propósito da existência do alimento, é nutrir o nosso corpo. E é para isso que a gente come. Já passou da hora de a gente olhar para o prato de comida e ver o corpo funcionando ali, independente do que você gosta e do que você não gosta, independente do que você se acostumou ou não, do que você acha bonito ou feio, certo ou errado. O seu corpo precisa de nutrientes na quantidade adequada todos os dias para funcionar, todos os elementos. Seu corpo usa todos eles, proteínas, carboidratos, gorduras, fibras, vitaminas, minerais, água, todos os dias numa quantidade mínima adequada, cada um deles, para fazer a sua vida acontecer. E nós esquecemos disso na maior parte do tempo. Eu estou aqui, o Fome existe para isso, para trazer um pouquinho de luz para esse processo. Porque o que garante que a gente coma para nutrir o corpo é a fome. Ao longo desses milhões de anos que eu mencionei agora há pouco, que a gente come para nos manter vivos, o mecanismo que a natureza criou para garantir que a gente coma foi a fome. A fome é um mecanismo de sobrevivência da nossa espécie. Ela existe por um motivo. E o que a gente vem fazendo nos últimos tempos é tentar ignorar, controlar ou abafar essa fome. Sendo que a desregulação, o desajuste, o desequilíbrio que ela vem sofrendo na maioria das pessoas é também um resultado, uma consequência de um processo, uma bagunça em toda essa engrenagem que é a fome, a comida, a vida, a saúde, o corpo funcionando. Só que não adianta a gente ficar procurando mais dicas de qual alimento comer ou não, de qual exercício fazer ou não, de qual protocolo, de qualquer coisa nesse sentido. A gente já tem tanto disso se a gente não pensar antes, na origem disso tudo. Enquanto nós não estivermos em paz com o motivo pelo qual a gente come, enquanto nós não olharmos para a comida e entendermos por que nós comemos, vai ser muito difícil a gente construir um comer sustentável e saudável enquanto sociedade, enquanto coletivo, porque a gente não come sozinho. Eu sei que cada um de nós é responsável pela própria vida, mas nós fazemos parte de um todo. E esse todo nos molda também. Então, quando alguém adoece do meu lado, eu adoeço junto de alguma maneira. O nosso comer precisa ser repensado, reconstruído. E eu acho que o melhor caminho é voltar. Olhar lá na origem e pensar, por que eu como? Por que nós comemos? Para manter a vida. E como essa vida acontece? Qual é o papel de cada alimento nessa construção? Para além dos detalhes. A maioria de nós, me incluo porque é difícil de falar eu ou você. Nós, como eu falei, nós fazemos parte do todo. Não aprendeu a construir uma base alimentar mínima, sustentável ao longo da vida. Porque ninguém ensinou a gente a comer. A gente foi aprendendo no processo.
Aqui nessas reflexões que eu trago hoje nesse vídeo, a gente tem conteúdo para mais uns 10 vídeos pelo menos. E essa é a ideia. É para isso que o Fome existe. Quero te dizer que nós vamos destrinchar e entender os pormenores de tudo o que eu falei aqui hoje. Qual é o papel da comida, o papel da proteína, o papel do carboidrato, o papel da gordura, das fibras, vitaminas, minerais, água, como a vida acontece, como a fome acontece no corpo e por que ela existe, como isso tudo é construído ao longo da vida e quais todos os outros papéis que a comida passou a ocupar na nossa vida, porque hoje sim ela não serve mais só para nutrir. A comida tem muitos papéis, nós comemos por vários motivos, para além do nutrir. E tá tudo bem, ela faz realmente esses outros papéis sociais, culturais, emocionais. Tudo isso faz parte do comer e tudo isso está integrado. Mas é importante que a gente entenda, antes de mais nada, que a fome existe para garantir que a gente coma. E a gente come para manter o nosso corpo funcionando. Então nada disso precisa ser motivo de medo, motivo de sofrimento para ninguém. Eu acho que a gente precisa entender um pouquinho melhor o nosso corpo e confiar na natureza, confiar nos processos, confiar em como as coisas acontecem. E para isso a gente precisa respirar e ter um pouquinho mais de calma, porque nada acontece rápido, tão rápido quanto a gente gostaria. Mas a gente pode restaurar muitos dos processos naturais e saudáveis do corpo quando a gente começa a entender e a mudar devagar algumas coisas importantes lá na base, lá no fundamento. E o primeiro talvez seja esse, entender por que você come. Te pergunto mais uma vez, por que você come? Compartilhe comigo o que você pensou e o que você entendeu sobre isso ao longo desse vídeo e me conta o que você gostaria de saber, sobre o que você gostaria de conversar, porque esse é um espaço aberto, um espaço criado para entregar o que eu tenho, mas também para ouvir o que você tem para entregar para mim também, o que você gostaria de saber, o que faz sentido, o que não faz sentido, o que gera dúvida, o que gera curiosidade, quais são as suas dores, quais são as suas experiências. Esse é um canal de troca. O Fome existe para isso, para entender quem nós somos a partir da comida, a partir da alimentação. Existe para alimentar a nossa vida com entendimento. Esse é o caminho para fazer mudanças reais e sustentáveis, porque a vida merece ser vivida por todos nós da melhor maneira possível e é impossível viver bem sem comer bem. Eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Conta comigo, me acompanha aqui no canal, muita coisa boa vem por aí. Até o próximo vídeo.